dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu vou ler aqui para nossa reflexão aqui no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Glória a Jesus. Eu acho interessante, meus irmãos, Deus, Ele deu testemunho de Jó. Quando Satanás chegou lá e ele disse que tinha vindo de rodear a terra e passear por ela, e Deus falou: visse meu servo Jó, homem honesto, temente a Deus, reto. Jó era um homem que ele, para cada filho, ele fazia um sacrifício. Ele sacrificava. Ele era o sacerdote da casa dele. Então ele sacrificava. Porque ele não sabia, podia ser que seus filhos pecassem. Então antes de que ele pecasse, ele já sacrificava. Jó era um homem respeitado, era um homem temente a Deus. E que Deus dava testemunho dele. E às vezes eu fico pensando e pergunto para mim mesma: será que Deus poderia dar um bom testemunho da minha vida? Como será que eu estou diante da presença de Deus? O que será que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo é reto? Será que que Deus poderá dar testemunho da minha vida? Às vezes eu me pego perguntando essas coisas quando eu vejo e leio a história de Jó, porque é uma história muito impactante. Ela te impacta de uma tal maneira de pensar que um homem, como qualquer um outro homem, ele era 100% homem. E Deus deu testemunho daquele homem. Ele era um homem respeitado no lugar onde ele morava. As pessoas chegavam-se a ele para pedir conselhos, para que ele dissesse como é que ele podia agir em certas circunstâncias, em certos problemas. Jó era um homem muito respeitado onde ele morava. Mas Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. A integridade de Jó era tão grande que ele disse a Deus: também tu cercasse ele de bens, ele tem tudo, ele é rico, ele é promissor, é uma pessoa respeitada, tira tudo que ele tem.
para ver se ele não vai blasfemar contra ti? Desse jeito. Porque o intuito do inimigo das nossas almas é de nos destruir. E ele tirou tudo. Deus disse, vai, tira tudo dele. Mas na vida dele tu não tocas. E foi assim. Jó perdeu tudo numa hora só. Perdeu gado, perdeu filhos, perdeu tudo. Tudo que ele tinha. E outra vez, e ele não, mesmo assim ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. E neste entremeio, Jó não pecou contra Deus, não pecou contra Deus. Ele disse que se ele recebeu o dom de Deus com prazer, por que não aceitar também aquilo que era mal? Poderia ser que ali fosse um ensinamento, uma experiência a mais na vida de Jó. E Jó foi um homem muito sábio, por ele ser um homem muito sábio, muito reto, muito honesto, que procurava ser guiado pela palavra de Deus. Então, isso incomoda, isso incomoda. Quando nós nos dedicamos à causa de Deus, a fazer a vontade de Deus, sempre tem alguém que vai ficar incomodado com isso. O inimigo das nossas almas, ele vai sempre dar um jeito de nos repreender, de nos fazer desestimular, de nos querer nos destruir, querer nos, como eu posso dizer, até nos defamar. Porque essa é a função dele. E ele trabalha 24 horas por dia, viu? 24 horas por dia. Ele não perde tempo. Porque ele sabe que o tempo dele já está chegando. Que o grande dia, quando o Senhor raiar nas nuvens, buscar a sua igreja, e depois ali naquela batalha do Armagedon, ele sabe que ele está perdido. Ele sabe que ele não tem mais jeito para ele. Ele sabe. E ele não quer ficar sozinho no inferno, não. Viu? Ele não quer ficar só. Ele quer companhia para ele. E por isso ele está trabalhando 24 horas por dia, assim como ele trabalhou e observou a Jó. E viu que sim, que Jó era um homem muito reto. E ele pensou o quê? Sabendo o intuito do homem. Sabendo que o homem, muitos homens, quando Deus dá tudo para ele fica aquela pessoa totalmente diferente, que já quer sair um pouquinho das coisas de Deus. Deus dá um sítio, não tinha nada. Deus dá uma casa de praia, aí já não pode ir para a escola dominical, aí já não pode mais ir culto de doutrina, não pode mais nada, porque vai para a casa de praia. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o intuito do teu coração. Tem pessoas que se apegam às coisas materiais e não dão valor às coisas espirituais, que é o que nos importa.
O céu sempre vem primeiro. Sempre, sempre o céu virá primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus. Pense com você e Deus e faça-se a pergunta: se Deus daria testemunho de você, qual o testemunho que Deus daria de você, da sua vida? Sabendo que todos pecaram. Não tem para Deus, não tem pecado pequeno nem pecado grande. Tudo é pecado. E sabendo que Deus perdoou os teus pecados. Será que Deus pode dizer assim: ah, Lúcia, ela é uma pessoa assim, que às vezes ela fica cambaleando, fica querendo parar, mas me pede força, me pede graça, e eu dou, e ela tropeça ali, tropeça acolá, mas ela está no caminho certo. Ela está trilhando o caminho. Ela está tentando acertar nos erros que cometera. Então essa era a palavra que eu tinha para essa noite. Que nós possamos ter em nossas mentes que assim como Jó era um homem íntegro e estava ali diante de Deus, que obedecia a palavra de Deus, nós também podemos ser. Isso não é impossível, não é fácil, mas não é impossível. Se você se pegar a Deus, se você quiser andar nos caminhos de Deus, você vai conseguir. Lembra-se de Saulo, que Deus transformou ele no Paulo. Quantas mortes de cristão ele não viu, né? Pegou aquela carta para quê? Para ir, para matar o povo de Deus. Mas Deus transformou ele num Paulo. E ele morreu pela palavra de Deus. No dia que Paulo nasceu novamente, que foi quando Deus abriu os olhos dele, que ele estava cego, e Deus mandou Ananias lá, e ele abriu os olhos, e ele viu novamente. E ele entregou a sua vida para Jesus naquele momento, porque ele viu a glória de Deus. E Jesus falando para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, que nós possamos assim. Paulo foi um homem tão usado por Deus no seu ministério, que ele disse que Deus mostrou a ele coisas que ele nem poderia falar. Algumas coisas do que ele viu ali, que foi quando ele foi assunto ao terceiro céu, ele falou. Mas teve coisas que Deus não permitiu que ele falasse. E Paulo morreu, ele deu a vida pela causa. Ele deu a sua vida para pregar
e anunciar o Evangelho de Jesus. Assim como Jó, em tempos diferentes, mas era um homem de Deus. Jó foi no tempo da lei. Paulo foi no tempo da graça. A lei já tinha sido abolida. Então ficou a graça de Jesus para com as nossas vidas. A graça de Deus, o Filho de Deus, que cumpriu toda a lei, para que nós não precisássemos. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E ele cumpriu toda a lei. E agora vivemos no tempo da graça. No tempo da graça de Deus, no tempo que o véu do santuário foi aberto e o contato com Deus, nós ficamos agora sem precisar sacrificar animais, sem precisar sacrificar. Até porque isso era para o povo de Israel. Se Jesus tivesse vindo para o povo de Israel, e o povo de Israel o aceitasse, o acolhessem, talvez nós não tivéssemos a chance de conhecermos este Deus tão maravilhoso. Um Deus que escolheu um povo para ser dele. Um Deus maravilhoso. Mas foi aquele Deus que enviou seu Filho, mas os seus não receberam. Mas a todos os que receberam, ele deu poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E foi assim que nós alcançamos esta graça, quando ele falou: ide por todo mundo, levai o Evangelho a toda criatura. Foi aí que nós entramos na história. Foi aí que nós podemos falar de Jesus, estar diante dele, confessar os nossos pecados, pedir perdão diretamente a ele. Deus, ele é maravilhoso. Que nós possamos ter o exemplo de Jó e também ser um exemplo como Paulo, para que nossas vidas diante de Deus e diante do mundo seja íntegra, que nós possamos dar testemunho da graça de Deus que está em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.